Esse pedido de revisão, ele serve para quê? Ele serve para processo judicial. Você está aposentado hoje por processo judicial? Você fez um processo judicial e foi concedido? Legal. Então, serve para você fazer. Pedrosa, mas eu posso fazer revisão num processo que ele foi decorrente de uma sentença judicial, que o juiz mandou implantar o benefício de processo? Serve, porque o que quando o juiz faz, o que ele faz? O juiz ele vai se ocupar das provas e dizer que você tem o direito baseado naquele pedido administrativo que você fez. Então, existe um pedido administrativo no INSS que foi para o juiz julgou favorável a você. Então, agora você volta lá dentro dele e tu pode fazer pedido de revisão. Não há nenhum óbice, não há um problema nisso. Se você pode no judicial, obviamente você pode também no processo administrativo, né? Que é aquele que você fez o pedido, o INSS analisou, concedeu, tranquilo, você vai fazer um pedido de revisão. Agora o detalhe é o seguinte, que tipo de revisão você vai fazer? Que revisão que você vai fazer lá? Então, eu vou fazer aqui um olhar exatamente para resolver aqueles problemas lá. O problema de quem é especial e precisa e tem necessidade de continuar trabalhando, tá? Então, você vai pedir o quê? O que você pode pedir? Vem comigo lá para a gente entender. Você vai pedir o quê? Primeiro, fazer uma revisão de períodos concomitantes. Como assim, Pedrosa? Isso aqui só vai valer se você trabalhou em 2 empresas e teve 2 contribuições concomitantes. Trabalhava de tarde numa empresa, de noite em outra empresa, né? Ou, sei lá, um período, né? Enfim, você entendeu. Você trabalhou em 2 empresas de forma não concomitante, porque você como é que vai trabalhar em 2 lugares? Mas você teve duas contribuições concomitantes, referentes ao mesmo período, não é? Então, isso é muito comum, né? Com médicos, com enfermeiros que trabalham em 2 hospitais, trabalha numa clínica e num hospital, né? Ou trabalha em algum local e dá aula, né? É muito comum com professores, é muito comum também com vigilante, trabalha de repente numa atividade que é o vigilante, na outra função não é. Ou seja, tem vários segmentos de trabalhadores que é muito comum ele ter 2, 3 atividades, né? 3 contratos de trabalhos ao mesmo tempo, né, com 3 contribuições, 2 contribuições concomitantes. Então, foi decidido já pelo STJ que é possível, né, aliás, tem várias decisões da Justiça que é possível somar as atividades. Depois da reforma da Previdência, depois de 13 de 12 de 2019, já está na lei que as contribuições elas devem ser somadas. Então, trabalhou numa empresa, ganhava R$2.000, trabalhou na outra, ganhava R$1.000, a contribuição qual é? Depois de 12 de 11 de 2019, R$3.000, que é o mais justo. Que é o mais justo, não. É o justo, né? É a justiça da parada. E o INSS antes disso não fazia, não. O INSS não fazia. Desde 2003 para cá, o INSS não fazia isso, não. Ele pegava a principal e pegava aquela que era maior, a mais antiga, como principal. E aí pegava a atividade secundária. Dessa secundária, ele utilizava um cálculo lá, uma forma de cálculo, que ele pegava uma mínima contribuição. Ele pegava, vamos imaginar assim, de R$1.000 de contribuição, ele não ia pegar 100 para acrescentar na principal. Ele não pegava 100. Então veja que é um prejuízo enorme. Então você pode fazer esse período, você pode fazer uma revisão, se você teve, você pode fazer essa revisão. E isso vai ser muito legal, porque vai gerar, vai mexer, vai alterar no valor da renda mensal inicial e vai gerar um acumulado de valores atrasados, tá? Então isso é muito bom. Mas espera aí que você já vai entender onde é que isso vai afetar aquilo que você quer. É que em fazendo isso, você pode fazer também um pedido de revisão de auxílio-doença. Ou seja, aqueles afastamentos que você fez, durante a tua janela, a tua jornada, teu histórico de trabalho, que você se afastou em auxílio-doença, eu estou considerando aqui especial, né? Você trabalhou em atividade especial. O que o INSS fazia? Ele não considerava especial os períodos de afastamento que não fossem decorrentes de acidente de trabalho ou de doença ocupacional. Então, se era auxílio-doença previdenciário, auxílio-doença comum, ele não considerava como especial. E ele só ia considerar se fosse um acidente de trabalho típico ou um acidente decorrente de uma doença ocupacional, que é muito difícil o INSS reconhecer. Não. E o detalhe é o seguinte, no caso da periculosidade, no caso do trabalhador que se aposentou pela periculosidade, quase certo que teve que brigar na justiça.
Então o INSS não reconhecia periculosidade. E se você se afastasse, né, se afastasse por periculosidade, se afastasse em auxílio-doença decorrente de uma doença que fosse decorrente de acidente, decorrente da atividade especial, ele sempre não ia considerar porque ele não considerava a atividade como especial, né? Então, só se fosse, aliás, mesmo que fosse um acidente de trabalho, ele não ia considerar especial, porque ele não considerava especial. Atividade em si, né? Então, é um flagrante prejuízo que é possível fazer esse pedido de revisão. Então, quando você diz que vai considerar o período especial, o período de afastamento como especial, isso vai impactar que você vai ter mais tempo de serviço. É isso que eu quero esclarecer, né? Você vai ter mais tempo de serviço. E aí você pode fazer uma projeção, né, de acrescer algum tempo a mais no que você já tem na sua aposentadoria. Para que isso, acrescer mais tempo? É o seguinte, você pode, o período de auxílio-doença, ele é especial. Então, você vai ter mais tempo se você converter esse período para comum. A ideia aqui é o seguinte, é você olhar a sua aposentadoria especial e ver se você fazer uma revisão de convertê-la para comum, se você não consegue permanecer trabalhando, porque aí vai estar comum, você vai permanecer trabalhando na mesma atividade, porque não vai ser mais especial. Agora só tem que ver a balança de se vale a pena ou não, tá? Então, antes de analisar se vale a pena ou não, você precisa ver se você tem possibilidade de acrescer algum tempo rural, por exemplo. Rural, você trabalhou na área rural, você tem lá 6 meses, 2 meses, 1 ano. O período rural é possível reconhecer a contar dos 10 anos. A contar dos 10 anos. Antes era dos 12, agora é dos 10 anos, é possível reconhecer trabalho de agricultura familiar. Né? Não é trabalho rural, não, trabalho de agricultura familiar, tá? Então, contribuição individual. Você teve contribuição individual e não pagou, ficou devendo? É possível verificar de recolher. Você teve período autônomo e você não recolheu, aí tem que comprovar que você trabalhava com o autônomo e você fazia o recolhimento, tá? E você teve período também que você trabalhou sem carteira assinada? Então, tudo isso é possível de você comprovar através da justificação administrativa para você provar tudo isso aqui, tá? E fazer o recolhimento. Mas vale a pena recolher? Depende. Aí vai ter que fazer análise para ver quanto tempo falta, né? Porque a ideia é o quê? Você está na especial. Mas você pode pegar esse tempo de especial, converter, multiplicar por 1,4 se for homem, né? Se for mulher vai ser 1,20, para você converter esse tempo, né? Ou para 30 se for mulher, para ver se você se enquadra na aposentadoria comum que seja favorável, que seja boa, né? E para isso você precisa ter mais tempo. Mais tempo. Para quê? Para você fazer um reenquadramento, né? Você pode fazer um reenquadramento no sistema de pontos. Lembra lá da regrinha de pontos 85, 95, 86, 96, que vigorou, né? Figurou 2 anos antes da reforma da Previdência. Então, se você tem mais idade, é possível você se enquadrar no sistema de pontos, que a forma de cálculo é a mesma forma de cálculo da aposentadoria especial. Vai pegar as 80 melhores contribuições, não tem o fator previdenciário. Era assim que era feita a aposentadoria especial. E o sistema de pontos é a mesma coisa. Pega as aposentadorias, né, vai juntar a sua tempo de contribuição com a sua idade e tem que fechar 85 se for mulher, 95 se for homem. 86 se for mulher, 96 se for homem. E aí a forma de cálculo é o mesmo. Essa seria a melhor situação. Você faz um reenquadramento da especial para comum, vai ganhar a mesma coisa, não vai ter dificuldade nenhuma de continuar trabalhando, porque você vai estar na aposentadoria comum, tá legal? Muito bem. E ainda você pode verificar a aposentadoria comum. Vale a pena a aposentadoria comum? Vai ter diferença? Você vai ter que devolver a diferença para o INSS? Bem, de repente você tem que colocar na mesa o que você quer, qual é a sua necessidade. Bem, eu preciso continuar trabalhando. Legal, você precisa continuar trabalhando. Muito bem. Então, qual é a diferença da especial para a comum que você recebeu? Qual é a diferença? Então, aí você pesa, você dá uma pesada, dá uma analisada. Isso tem que fazer cálculo. Eu estou fazendo aqui para você entender qual é a estrutura do raciocínio. Mas é claro que tem que fazer cálculo. Para ver se vale a pena, tem que fazer cálculo. Vou ter que devolver algum dinheiro para o INSS? Depende, tá?
Depende, porque, inclusive, devolver dinheiro para o INSS, deixa eu te falar. Existe um tema que está sendo discutido no STJ, está sendo revisto do tema 662. Então, inclusive, um dos embargos de declaração do tema 709 é isso, se precisa devolver dinheiro. Precisa devolver dinheiro se é decorrente de processo judicial ou se é decorrente que você recebeu por meio de tutela antecipada, tá? Então, tem todas essas paradas aqui que dá para a gente discutir de repente, tá? Então, prestou atenção? Você pode pedir períodos concomitantes, que aí não tem nada a ver. Tem a ver em você melhorar o valor que você recebe. Esse valor que você recebe a maior, de repente pode compensar você transformar para comum e o quê? E devolver um pouco do dinheiro para o INSS, porque a devolução não vai ser assim, não vai ser lá desembolsar todo o dinheiro. Ele vai descontar 30% do benefício que você vai continuar recebendo. Você não vai ter que aportar um dinheiro inteiro lá para ele. Então, tem que fazer uma conta, tem que fazer um planejamento, tem que olhar uma estratégia, que essa estratégia é feita individual, né? É feito individualmente, não tem como fazer uma coisa que vai servir assim, um chapéu que cabe para todo mundo, não. Isso tem que olhar cada caso, cada situação, cada circunstância, né? Cada necessidade, eu diria, né? Qual é a sua necessidade, tá certo?